Imagina você ter o sonho e a ambição de ser o fabricante do carro mais rápido do mundo e, por tabela, ter que se tornar um rival da Bugatti. Pois essa é uma definição bem resumida da história de Christian von Koenigsegg. Mas hoje começa uma nova playlist aqui no canal, onde vou trazer a trajetória completa do careca mais engenhoso e revolucionário do mundo automotivo. Então, vamos começar a destrinchar a história da Koenigsegg Automotive. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Antes de iniciar, devo dizer que nesse vídeo vamos abordar a história do início da Koenigsegg até o final da era do Koenigsegg CC, beleza? Então vamos começar. Em 2 de julho de 1972, nascia em Estocolmo, na Suécia, um pequeno garoto que anos mais tarde viria a criar uma das marcas mais importantes do mundo, Christian Erland Harald von Koenigsegg. Ele nasceu em uma família rica, cujo pai era Jesko von Koenigsegg, CEO de uma empresa de energia. Christian era um garoto considerado inquieto e muito curioso. O pequeno rapaz gostava de assistir o desenho Flaklipa Grand Prix. Ele se tratava de um mecânico de bicicletas, que constrói seu próprio carro de corrida e passa a competir contra marcas já muito tradicionais. O próprio Christian diz que esse desenho tem uma influência direta nas ambições seguintes do sueco. A animação começou a inspirar Christian a desmontar seus brinquedos, principalmente os seus carros de controle remoto. Com apenas 7 anos de idade, Christian ganhou de presente do seu pai um kit de solda e um kit de montagem de carros de controle remoto. Com esse mesmo kit de solda, ele passou até consertar fita cassete. Isso com apenas entre 8 e 9 anos de idade. Segundo o próprio, foi ali que ele aprendeu como a eletrônica interagia com a mecânica. Já aos 12 anos de idade, seu pai o presenteou com uma moto, uma Suzuki K50. Prontamente, Christian já desmontou a moto e fez melhorias. Ele aumentou a taxa de compressão do motor, ralando o cabeçote no chão. A montou de novo e a vendeu por um preço maior do que seu pai havia comprado. E com esse dinheiro da venda, ele comprou uma moto mais barata e repetiu todo o processo sucessivamente. Com 15 anos, Christian já era um preparador famoso em sua cidade, preparando até mesmo um barco. Anos mais tarde, Christian ingressou no ensino superior na área de economia e administração, provavelmente incentivado por seu pai. Aos 22 anos, Christian tinha um escritório em Estocolmo, que coordenava a empresa do seu pai, mas isso não era o que ele realmente queria. Então, em uma conversa com seu pai, Christian disse que queria construir carros. Além de Jesko Koenigsegg, Christian também convenceu outro sócio e o próprio governo sueco a investirem no seu projeto. O governo investiu cerca de 1,5 milhão de coroas suecas com a condição de que a empresa fosse instalada em um lugar onde a economia fosse estimulada e gerasse emprego. A cidade escolhida foi Ängelholm, onde Christian ia passar suas férias com certa frequência. Então foi assim que em 12 de agosto de 1994 era fundada a Koenigsegg Automotive AB. Koenigsegg CC, o primeiro protótipo da marca que viria a fazer muito sucesso. O carro, que fora acabado em 1996, levou 2 anos para ser feito e já apresentava muitas formas que seriam vistas nos modelos seguintes da marca, como a carroceria coupé, o para-brisa bem curvado, a frente curta e baixa e a clássica Koenigsegg Doors. Essas portas foram desenvolvidas pelo próprio Christian von Koenigsegg. Desde o início, ele quis pôr a mão na massa, e esse foi um dos resultados. O nome que ele deu para essas portas foi o de Dihedral Synchro Helix Actuation Doors, um nome nada usual e muito menos comum, mas o que importa é que essas portas são lindas, e o mecanismo de atuação delas é simplesmente incrível. Agora, voltando à parte do desenvolvimento do CC, já com o desenho pronto e finalizado, a Koenigsegg não tinha um motor. A primeira opção foi procurar a Audi. Christian queria usar o motor V8 4.2 da marca alemã.
O problema foi que a Audi prontamente recusou a oferta, visto que Christian queria extrair mais de 600 cavalos desse motor. Provavelmente o que a Audi pensou foi que estaria ajudando um provável concorrente. Então, depois dessa recusa, ele procurou um rapaz chamado de Carlo Kitty. Carlo era dono da Motori Moderne, e a Motori Moderne fornecia motores para equipes de Fórmula 1. A Motori Moderne era ajudada pela Subaru, e por conta dessa influência, estamos falando de um motor boxer 12 cilindros. Mas a ideia não foi para frente, uma vez que Christian viu o trabalho que daria adaptar esse motor para o CC, e também percebeu quanto esse projeto estava ultrapassado. A última opção seria recorrer ao motor V8 modular da Ford, motor esse que estava voltado para a competição. Ele teria que ser convertido para uma versão mais confiável e própria para a homologação. Para isso, houve a substituição de inúmeras peças, alterando a taxa de compressão, novos comandos de válvulas e por aí vai. Nas palavras do próprio Christian, abre aspas, começamos a mudar as coisas para fazer o motor funcionar como precisávamos, atendendo às emissões, digeribilidade e etc. Compramos as peças Ford mais adequadas e projetamos bielas, pistões, anéis de pistão e rolamentos. Mudamos a ECU, pusemos outro compressor, instalamos nosso próprio sistema de filtro de ar, escapamento, volante de motor, embreagem, cárter seco e intercooler. Começamos a projetar nossas próprias coisas e a construir os motores do zero. Algumas pessoas acham que compramos motores da Ford e pusemos no nosso carro, mas isso nunca aconteceu. Usamos peças Ford modificadas, aliadas às nossas próprias peças nestes primeiros motores. Fecha aspas. Além do motor, o protótipo foi equipado com suspensão duplo A e com transmissão manual de 6 marchas. O seu peso baixo de apenas 1.100 kg dava para ele muita rapidez e agilidade nas curvas. Vale destacar que 1.100 kg é algo muito admirável, visto que somente o motor pesava 210 kg. E em 2002, o primeiro carro de produção da Koenigsegg nascia com o recorde de carro de produção mais forte do mundo, com 655 cavalos de potência e 75 kgfm de torque, o CC8S. O carro ganhou cerca de 75 kg em relação ao protótipo, mas isso não foi o suficiente para deixá-lo mais lento. O CC8S faz o seu 0 a 100 em 3,5 segundos e tem velocidade máxima de 386 km por hora. O CC8S foi um sucesso. Houveram dezenas de encomendas, mas apenas 6 unidades foram fabricadas. Isso se deve ao alto custo de produção do supercarro e por conta de um incêndio na fábrica da Koenigsegg em fevereiro do ano de 2003. No incêndio, todos os desenhos de infância do Christian foram perdidos, alguns projetos também e alguns ferramentais. Mas eles conseguiram salvar os carros na linha de produção e ninguém se feriu. O prédio precisou ser demolido e dessa forma a Koenigsegg precisava de um novo local para funcionar. Foi então que eles compraram uma antiga base da Força Aérea Sueca, mais precisamente a base do Ghost Squadron. No logotipo desse esquadrão havia um fantasma e, inspirado por isso, Christian resolveu que homenagearia o esquadrão dali para frente. Então, a partir daquele momento, todos os carros da Koenigsegg têm um fantasminha homenageando o Ghost Squadron. Já de casa nova e com todo o gás, em 2004 a Koenigsegg lançou o substituto e evolução do CC8S, o CCR, carro que destronou o McLaren F1 como o carro mais rápido do mundo. O CCR mantinha o mesmo motor, com a diferença de que agora o V8 é biturbo e entrega 806 cavalos a 6.900 RPM, além de 92 kgfm de torque. Desde o início, Christian tinha como objetivo a criação de um carro que detivesse o recorde de carro de produção mais rápido do mundo. E isso finalmente aconteceu após, em fevereiro de 2005, o CCR ter sido levado para Nürburgring e atingir a velocidade de 388 km por hora, superando os 386 km por hora do McLaren F1. Imagine o quanto Christian deve ter comemorado ver a concretização do seu objetivo após 10 longos anos de erros e acertos. Mas essa felicidade durou muito pouco, pois logo 2 meses depois, a Bugatti chocaria o mundo automotivo com o Bugatti Veyron, o primeiro carro do mundo a ter 1.000 cavalos de potência
e também o primeiro a passar da barreira dos 400 km por hora, chegando a exatamente 408 km por hora. A Koenigsegg prontamente respondeu a esse recorde e em 2006 lançou o CCX, um modelo ainda mais aprimorado aerodinamicamente, mas mantendo os mesmos 806 cavalos do CCR. Só que agora o motor V8 4.8 litros era da própria Koenigsegg e podia rodar com etanol E85. Apesar das melhorias, o CCX não quebrou o recorde do Veyron e atingiu 395 km por hora. Mas a Koenigsegg não iria desistir assim tão fácil, e em 2007 ela lançou o CCXR. O carro teve muitas atualizações, inclusive na sua motorização, que agora podia chegar aos 1.018 cavalos de potência. Essa potência já ultrapassava a do Veyron e tornava o CCXR o carro de produção mais potente do mundo. E como se já não bastasse isso, o CCXR atingiu 415 km por hora de velocidade máxima, tomando para si o recorde de carro de produção mais rápido do mundo. Ali já estava estabelecida uma rivalidade que se estende até hoje. A resposta da Bugatti veio em 2010, com o Veyron Supersport, que podia chegar aos 430 km por hora, dando novamente para a Bugatti o título de carro mais rápido do mundo. Também em 2007, a Koenigsegg tentou ingressar na extinta classe GT1 de Le Mans. Esse carro teria dominado as corridas sem nenhuma dúvida. O modelo batizado de CCGT tinha como base o CCR e alguns elementos do CCX. Ele era uma espécie de hobby da Koenigsegg, pois só eram postos esforços nele quando os engenheiros estavam em tempo ocioso de projeto e produção. O CCGT era um peso-pena de 1.100 kg. Tinha um coeficiente aerodinâmico de 0,29, apesar de entregar um absurdo de 600 kg de downforce. O motor era o mesmo V8 já usual da Koenigsegg, com 608 cavalos de potência, que era restrita por conta da regulamentação. Infelizmente, esse projeto foi frustrado pela mudança de regulamento 2 meses depois, após o início dos testes de shakedown do CCGT. Basicamente, o monocoque de fibra de carbono foi proibido e a produção mínima por ano dos carros passariam de 20 exemplares para 350 por ano, algo que matou de vez a ideia do CCGT. Para finalizarmos a era do CC, não posso deixar de citar uma versão brasileira do carro. Claro que quando digo brasileira, ponho isso entre aspas. O CCXR E100 Platinus Special. A Platinus era uma grande importadora de carros exclusivos aqui no Brasil, e foi ela quem fez essa encomenda especial à Koenigsegg. Ela pediu para a marca sueca produzir um motor que pudesse rodar com o nosso etanol E100. Assim, a potência que era de 1.018 cavalos passou para 1.100 cavalos, e também podendo chegar aos 415 km por hora. Essa versão teve apenas uma unidade produzida, que chegou ao Brasil custando uma bagatela de 6 milhões de reais. Isso na época, que hoje é o equivalente a algo próximo de 10 milhões de reais. Você quer mais exclusividade que isso? A Koenigsegg é uma marca que já está firmada há muito tempo. Seus carros de produção exclusiva e de performance invejável se tornaram um símbolo do que força de vontade e perseverança podem se tornar se você colocar seus esforços em algo que você acredita. Basicamente, um homem com um sonho se tornou um dos maiores construtores de supercarros do mundo, e esse único homem ainda consegue incomodar a Bugatti, que é uma marca mais que tradicional e grandiosa. Senhoras e senhores, esse é o início da nossa playlist sobre a Koenigsegg. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, te convido a curtir o vídeo e considerar se inscrever no canal. No momento estou em contagem regressiva para o canal bater a marca de 1000 inscritos. Gostaria de que você fizesse parte dessa história. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo, dando a sua opinião sobre a Koenigsegg, ou até mesmo dando uma sugestão para um próximo vídeo. Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.